Amém, meus irmãos? Uma boa noite a todos, vocês podem sentar. E nós vamos ficar hoje no capítulo de número 6, mas eu quero ler com vocês um versículo desse trecho. Eu escolhi para ser então o versículo-chave, nosso ponto de partida, pontapé inicial então da mensagem de hoje à noite, que fica no versículo de número 40. E o versículo de número 40 vai nos dizer assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. E quando a gente lê aqui a palavra mestre, a gente vai sempre pensar em Jesus. Amém? O discípulo ele não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como Jesus, como o nosso mestre. E tomando como base esse versículo ele não diz o que é um discípulo de Jesus, mas pelo menos ele nos diz o que não é. O discípulo não é maior do que o mestre. Então, pensando dessa forma, eu quero então hoje falar sobre o que não é ser um discípulo de Cristo, que automaticamente nós estaremos respondendo o que é ser um discípulo de Cristo. Mas hoje nós vamos pensar sobre o que um discípulo de Cristo não é. E já vamos para o primeiro deles. O discípulo de Cristo não é vingativo. E agora sim nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, obviamente, do versículo 27 em diante. Se vocês quiserem, podem acompanhar nas suas Bíblias. Se vocês preferirem, podem acompanhar aqui na tela, porque nós estamos projetando na nova versão internacional, que é a leitura que eu vou fazer aqui na minha Bíblia. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E a gente já começa a nossa mensagem com um grande e tremendo desafio, porque essas frases, essas sugestões, essas ideias que Jesus propõe no texto, elas são desafiadoras para nós. Porque ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de ficar em desvantagem. Ninguém gosta de sofrer uma ameaça, uma agressão, ou alguém aqui gosta disso. Obviamente que não, pelo menos não em sã consciência. Então o texto ele já começa mexendo com a nossa estrutura. E, de certa forma, desconstruindo algo que existe em nós e, ao mesmo tempo, construindo algo que precisa ser construído para que nos tornemos parecidos com o nosso Mestre. Foi o que eu li no versículo 40, parecidos com Jesus. Mas eu quero fazer algumas considerações, uma nota em relação a isso, pode passar. Primeiramente, precisamos entender a diferença entre textos literais e textos figurados. Exemplo, lavar os pés no Evangelho de João, capítulo 13. No Evangelho de João, capítulo 13, se vocês não leram ainda, eu vou fazer rapidamente menção desse texto, porque nós temos que correr contra o tempo aqui. Nesse texto, Jesus ele se prepara, ele prepara água numa bacia, ele amarra uma toalha à sua cintura, e ele coloca os seus discípulos enfileirados e lava os pés de todos eles. O apóstolo Pedro não queria, não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar. E aí Jesus chega a dizer para ele que se ele não permitisse, ele não teria parte com Jesus. E depois de ter lavado os pés deles, Jesus diz assim: olha, vocês viram o que eu fiz? Façam isso uns pelos outros. Aí alguém pode pensar, isso o quê? Nós devemos lavar os pés uns dos outros? Será que temos um balde ali fora, uma bacia, e que possamos colocar em prática esse versículo da Bíblia para nós hoje?
E de preferência que seja com uma água morna, né? Porque com uma água gelada não vai ficar muito legal. Nós aqui começando o nosso inverno, nosso característico friozinho do Rio Grande do Sul. Algumas igrejas pegaram esse texto lá de João e interpretaram literalmente. No culto deles, as pessoas lavam os pés umas das outras. Mas qual seria então a mensagem que Jesus traz quando ele diz: vocês viram o que eu fiz por vocês? Façam isso uns pelos outros. Na verdade, a mensagem que Jesus queria deixar, e que de fato foi o que ele deixou, é que nós deveríamos nos colocar na posição de servos uns dos outros. Estar dispostos a servir, porque o lavar os pés era uma tarefa desprezada na época de Jesus. Os servos mais simples e menores eram os que serviam com essa função de lavar os pés dos seus senhores e dos outros moradores, habitantes da casa. E agora Jesus se coloca nessa posição e mostra para os seus discípulos que quem quer ser maior precisa ser menor. Quem quer ser servido, na verdade, primeiro tem que servir. E Jesus chega a dizer que ele não veio para ser servido, mas ele veio nos servir. Então ele dá o exemplo. Nós precisamos entender esses textos. Jesus não disse que nós deveríamos pegar uma bacia, amarrar uma toalha na nossa cintura e ficar lavando os pés uns dos outros, porque isso não faz sentido para a cultura ocidental. Fazia sentido para a cultura oriental dos dias de Jesus. Era típico. E uma vez em sala de aula, eu até brinquei com os meus alunos, se fosse aqui no Rio Grande do Sul, num domingo de manhã os discípulos iriam levantar e estaria Jesus na churrasqueira, assando a carne. E aí Pedro ia dizer: Jesus, sai da churrasqueira, deixa que eu asso. E Jesus diz para Pedro: Pedro, fica quieto aí, senta que hoje eu vou servir vocês. E aí Jesus vem com o espeto e vai passando prato por prato, servindo os seus discípulos. Isso faria mais sentido para nós do que lavar os pés, porque era uma questão cultural. Agora, quando a gente pensa naquele texto, no texto que nós lemos, um texto que fala sobre: olha, se baterem na tua face, ofereça outra. Será que isso é literal? Será que se nós saíssemos daqui agora e fôssemos agredidos, será que nós deveríamos dizer para a pessoa: ei, só um pouquinho, não vai embora, tu me deu um tapa só de um lado, tu precisa dar do outro antes de partir? Será que é nesse sentido? Será que se a pessoa, um assaltante vem e pede para levar nossa jaqueta, a gente dá o casaco e diz assim: não, só um pouquinho, tu precisa levar o blusão também? Será que é nesse sentido? Agora a gente precisa entender o contexto. Qual é o contexto? Em segundo lugar, devemos observar o que diz o contexto do texto que estamos lendo. E o contexto desse texto todo, ele está falando sobre não querermos nos vingar, não querermos retribuir. Então Jesus dá essas dicas, na verdade, faz essas afirmações: se alguém bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. E no domingo passado nós até falávamos um pouco dessa questão de estarmos desapegados dos bens materiais. Não que nós não devamos valorizar aquilo que temos, valorizar o nosso imóvel, valorizar o nosso carro, valorizar as nossas vestes, as nossas roupas, o que nós conquistamos com o nosso trabalho, os móveis da nossa casa, os eletrônicos. Não é sobre isso que o texto está dizendo, falando, mas ele também vai nos dando essa ideia de não estarmos apegados a essas coisas. Porque quando nós nos apegamos a essas coisas, é muito fácil nós perdermos a paz por causa dessas coisas. Coisas que são passageiras, efêmeras, que não fazem assim tanto sentido, mas que às vezes nós depositamos uma confiança tão grande a isso e nos apegamos e nos agarramos a isso. E eu até iria colocar como segundo ponto da mensagem de hoje essa questão do discípulo não ser apegado aos bens materiais, mas eu optei por deixar inserido nesse primeiro ponto: o discípulo não é vingativo, porque nós já estamos falando já há alguns domingos, algumas semanas, sobre essa questão de sermos desapegados. Não é de não querer conquistar as coisas, não é de não querer trabalhar para adquirir, mas de não depositar o nosso coração nessas coisas. Porque quando o nosso coração está nessas coisas,
Nós podemos nos decepcionar e podemos nos frustrar, porque nesse mundo tudo passa, tudo é passageiro. Já era o slogan de uma empresa de ônibus, né? Na vida tudo é passageiro. Tá? Agora vamos adiantar um pouquinho, porque eu trouxe alguns textos bíblicos para não ficar só nas minhas palavras aqui. Eu quero ler Provérbios 20, 22 com vocês, está projetado aqui. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Então não tente se vingar, se cobrar, querer pagar, fazer a pessoa pagar pelo mal que fez, porque isso não vai trazer nada de benéfico para as nossas vidas, e isso não caracteriza um discípulo de Cristo. Um pouquinho mais adiante. Agora Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo citando uma frase lá de Deuteronômio 32, 35, ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tenho mais textos para passar para vocês. Provérbios 24, 27, não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. E às vezes eu tenho que repensar na minha vida esse versículo que diz, ore pelos seus inimigos. Aí a gente dobra o joelho e ora, né? Deus, Senhor, tu tá vendo o que Ele está fazendo para mim, Senhor. E aí a gente acha que está orando pelo inimigo, né? Senhor, estende a tua mão poderosa. E aí alguns até citam aquele versículo que não está na Bíblia, mas para alguns até está. Deus não mata, mas achata. O orar pelos inimigos não é nesse sentido vingativo de que Deus faça justiça e que acabe, que extermine a vida da outra pessoa. Bom, se Deus quiser fazer isso, Ele pode fazer. A Bíblia diz, e Ele mesmo falando, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso é um papel de Deus. Mas não deve ser o desejo do meu coração. Quando alguém falou mal de mim, quando alguém fez fofoca, quando alguém me enganou, alguém me mentiu, agora o desejo do meu coração é que essa pessoa se dê mal. O desejo do meu coração é que essa pessoa se acabe na sua vida, se perca nos seus caminhos, que tudo aconteça de ruim para ela, e de vez em quando isso até pode acontecer, independente do nosso desejo, mas aí a gente tem que lembrar daquele texto ali, não se alegre quando o seu inimigo cair. Aí a gente diz assim, bem feito, viu? Viu? Bem feito, quis se levantar contra o ungido do Senhor, aí bem feito. Não, esse não é o nosso papel. Não faz parte da vida de um discípulo de Cristo. E um último texto desse ponto, 1 Pedro 3,9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Você já parou para pensar que você foi chamado para bendizer e não para amaldiçoar? E o maior exemplo de todos é o nosso Senhor Jesus, que quando estava na cruz, indo para a cruz, e Ele podia ter dado uma palavra de ordem para Deus fulminar aqueles pecadores, mas Ele se dirige a Deus dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E nós lemos no versículo 40 que um discípulo precisa ser parecido com o seu mestre. Então que Deus nos ajude a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Um discípulo de Cristo não é vingativo, ele entrega tudo nas mãos de Deus. É fácil, Igor? Não, nem para mim que sou pastor, mas é o desafio nosso de cada dia. O discípulo não é interesseiro. Sabe que me veio ao coração essa palavra, essas divisões no texto? Eu até coloquei no grupo da igreja, irmãos, orem por mim, porque já era sábado e eu ainda estava trabalhando e fervendo minha cabeça com esse texto e pensando e orando e buscando direção de Deus. Eu não gosto de deixar para a última hora, mas estava difícil. E eu acredito que também, se conseguir, foi resultado da oração de alguns irmãos que se comprometeram também comigo. O texto agora do versículo 32. Vamos pensar nesse texto como que falando a respeito de pessoas que são interesseiras. Olhe para o texto.
Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E eu estava pensando sobre isso. Qual é a vantagem de nós agirmos bem somente com aquelas pessoas que agem bem conosco? Qual é a vantagem de, lá no meu ambiente de trabalho, eu procurar fazer a amizade com aquelas pessoas que podem me promover, com aquelas pessoas que podem me dar um empurrãozinho para que eu possa subir na empresa, para que eu possa galgar outros espaços? Que vantagem tem eu me aproximar das pessoas só pensando naqueles que podem, de alguma forma, me beneficiar em alguma coisa? E vocês acham que esse tipo de coisa não existe? E vocês acham que esse tipo de coisa não existe na igreja também? Muitas pessoas que se tornam bajuladores de líderes denominacionais, se tornam bajuladores de presidentes de convenção, se tornam bajuladores de pastores que são líderes de campos, para que possam ter uma oportunidade, quem sabe, ministerial. Vocês acham que esse tipo de coisa não acontece? Meus irmãos, eu digo para vocês, infelizmente acontece. Mas pelo menos não deveria, é o que o texto da palavra do Senhor nos mostra. E eu quero trazer uma nota sobre isso também, falando que o texto adverte contra aqueles que só fazem o bem, a quem pode lhes retribuir. Às vezes a gente percebe uma atitude muito solícita daquele em querer ajudar alguém que de alguma forma pode lhe favorecer. Mas quando no mesmo ambiente um outro irmão não tem muito a oferecer, porque não é influente, porque não tem dinheiro, aí parece que essa pessoa não tem a mesma disposição do coração em querer ajudar. Uma outra nota: vivemos em um mundo egoísta e corrupto, onde o que importa é tudo aquilo que traz vantagem para si. Aquilo que traz vantagem para si. Então, se ajudar algum de vocês vai trazer vantagem para mim, de alguma forma, influência, poder, dinheiro, reconhecimento, então eu vou ajudar. Agora, ajudar alguém que não pode me devolver, como é que eu faço para ajudar alguém que não pode me devolver? Bom, eu faço o seguinte, eu tiro uma selfie com o mendigo, né, e posto no Facebook: estou aqui dando um prato de sopa para esse mendigo, porque já que ele não podia me retribuir, eu tenho que de alguma forma tirar uma vantagem disso, né? Aí eu coloco lá nas minhas redes sociais para ter o reconhecimento das pessoas. Puxa vida, Igor, como que tu é legal, tu foi lá dar um prato de sopa para o mendigo. Quando a gente faz algo a alguém, a gente não precisa colocar isso aos quatro ventos. A palavra do Senhor diz: se a mão direita fizer, não precisa ficar sabendo a esquerda. Então as pessoas dão sempre um jeito, já que essa pessoa não pode me retribuir, eu tenho que dar um jeito, né, de ganhar alguma coisa em troca. Cara, tu tem como me pagar isso? Não, mas então pelo menos deixa eu tirar uma foto tua, para eu depois sair bem na fita lá para dizer que eu fiz. Alguns textos. Um texto lá no Antigo Testamento, o livro de Jó, que diz assim: não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei. Que isso fique no nosso coração, que sejamos nós também comprometidos com isso. Eu não vou ser bajulador, eu não vou ser parcial, eu preciso tratar todas as pessoas da mesma forma. Um outro, agora Paulo, aos Tessalonicenses, primeira carta. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês,
quer de outros. E o apóstolo Paulo é um exemplo de servo de Deus, de homem de Deus, de ministro do Evangelho, porque as coisas que ele fazia, ele não fazia com pretexto para a ganância, para receber algo em troca, e ele nem procurava o reconhecimento das pessoas, porque ele sabia que o verdadeiro reconhecimento viria de Deus. Um exemplo para as nossas vidas. E um último, o capítulo 2. Eu coloquei, para falar bem a verdade para vocês, eu coloquei o versículo 1 aqui porque não ia dar o espaço para colocar todos os versículos que eu gostaria. Mas, meus irmãos, não se limitem apenas com o versículo 1. Leiam os 10 versículos primeiros 10 versículos de Tiago 2. É fantástico o que o Tiago fala quando chega na sinagoga, e a gente pode substituir a palavra sinagoga ali por igreja, quando chega um ricão, com anéis, com joias, aí já corre alguém, um porteiro, por favor, aqui tem um lugar para ti, senta bem aqui na frente. E aí quando chega alguém com uma roupa simples, talvez até suja, olha, fica ali fora, se tu quiser fica em pé lá fora e tu vai conseguir enxergar de lá. Tiago fala sobre isso, sobre esses lugares de honra para quem tem dinheiro e os lugares mais distantes para quem não tem. E aí eu só coloquei o versículo 1, mas não se limitem a ficar com um, leiam os próximos. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Não, mas na igreja não tem favoritismo, Igor, tu está equivocado. Tem, meus irmãos. Tem favoritismo, infelizmente. Mas nós precisamos pregar a palavra para que não haja mais. Para que não tenha. Para que todas as pessoas entendam que nós somos iguais. Nós somos iguais. E nós não devemos ter tratamentos diferenciados. Nós somos iguais. E precisamos ser tratados igualmente. Vamos adiante. Tinha mais um. Portanto... Agora Paulo aos Gálatas, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui não é a questão de haver uma distinção entre quem é crente e quem não é crente. Nós precisamos fazer o bem a todos. Mas o que Paulo está dizendo é que às vezes a igreja está envolvida num projeto social, está ajudando moradores de um bairro necessitado e tem irmãos em Cristo na igreja precisando de um apoio, precisando de alimento, precisando de alguma coisa e ninguém faz nada. Então, para a gente observar, para a gente pensar nos irmãos primeiro. Então, façam o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, aos crentes, ao corpo de Cristo. A gente não podemos permitir que um irmão nosso, da nossa família aqui, esteja passando por necessidade e a gente ore por ele só. E Tiago também fala isso no seu livro. Né? O que adianta você dizer para o irmão, vá em paz, que Deus te abençoe, mas se não perguntou para ele se ele tem o alimento, se ele tem o suprimento, de que adianta isso? Não vale nada. Tá? Terceiro, volta ali que não deu nem tempo da gente ler. É muita eficiência. Essa minha auxiliar aí, minha secretária. O discípulo não é juiz do outro. Você viu ali o texto de Lucas 6, 37 e 38? Pode colocar agora. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu tenho uma nota sobre isso também. Precisamos entender o sentido do não julguem aqui, pois muitos estão se escondendo atrás desta afirmação para fazerem o que querem e ninguém poder adverti-los. Não é nesse sentido que o texto emprega. Então, alguém leu esse texto aqui e diz assim, não deveis julgar uns aos outros. Então, olha aqui, vocês não falem nada da minha vida, porque não pode julgar, a Bíblia está dizendo isso. Cuidado para não estar usando esse versículo bíblico como um escudo, como uma máscara, como uma proteção, para tentar levar a tua vida de qualquer jeito e ninguém poder falar. Nós podemos, como membros de um único corpo, que é a igreja, nós podemos nos corrigir mutuamente. Paulo deixa isso muito claro.
Tá? Nós podemos e devemos nos corrigir mutuamente. Então não use esse texto como desculpa, não julguem. E alguém diria assim, só Deus pode me julgar. Eu ficaria com medo. Pensando, só Deus pode me julgar. Coitado de mim. Se só Deus pode me julgar, então eu estou perdido. Ainda bem que tem a graça e a misericórdia, e não apenas o juízo. Eu tenho duas palavras que eu quero usar com vocês. A primeira é temerário. Algumas Bíblias antigas têm ali como subtítulo, o juízo temerário é proibido. Alguém lembra disso? Tem na sua Bíblia aí? Alguém tem? O João tem aqui, então só para confirmar que eu não estou inventando, tá? O juízo temerário é proibido. Por que temerário? E aí eu trouxe então a explicação. Temerário, que pode conter risco, em que há perigo, arriscado ou perigoso, excesso de ousadia, muito audacioso, imprudente, sem fundamento. Então, esse tipo de juízo é proibido e reprovado. Um juízo que pode conter risco, em que há perigo, é muito precipitado, muito rápido, nesse sentido a palavra temerário. E o veredito, que é uma expressão mais jurídica, é a decisão tomada pelo júri sobre um processo levado a julgamento, julgamento declarado ou dito por alguém, cuja autoridade lhe permite fazê-lo, sentença. Então nós não podemos fazer um juízo temerário, muito antecipado, muito arriscado, muito audacioso, e também não temos o direito de dar o veredito, bater o martelo. Essa é a função do juiz, não é a nossa. E eu trouxe uma definição desse versículo, do julgar nesse versículo, do Dr. Russell Shedd, que alguns dos irmãos aqui tiveram o prazer de conhecê-lo ano passado, e infelizmente logo em seguida ele partiu para a glória, um grande homem de Deus que deixou um legado para a história da igreja brasileira. Julgar no sentido de censurar com o propósito de destruir a reputação e levar ao desprezo o caráter de alguém. O julgamento dos motivos e a vingança pertencem a Deus. Aí o Shedd que falou, não foi nem eu, tá? Mas um texto, e eu escolhi João 9, Evangelho de João 9, versículos 2 e 3, vocês vão entender daqui a uns minutos por que eu escolhi esse texto. Embora esse texto em si não fale e não contenha a palavra juízo, julgamento, julgar, juiz, mas esse texto diz assim: seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Se vocês lerem lá no Evangelho de João, capítulo 9, vocês vão ler a história desse cego de nascença. Tá? O cego está ali, está mendigando. Jesus e seus discípulos estão passando com ele, perto dele, e os discípulos de Jesus olham aquela cena e perguntam assim: mestre, quem pecou para que ele nascesse desse jeito? Foi ele mesmo que pecou? E aí eu abro um parêntese: quando? Se ele nasceu assim, pecou numa vida passada? Não sei o que os discípulos tinham na cabeça, mas tudo bem. Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse desse jeito? Muitos acreditavam nessa maldição hereditária. Não, os meus pais pecaram, então por isso que eu nasci desse jeito. Tá? Veja que os discípulos eles não fazem uma pergunta, eles já dão uma sugestão. Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Eles poderiam ter feito a pergunta certa. Qual era a pergunta certa? Jesus, por que esse homem está nessa situação? Mas eles já fazem uma pergunta sugestiva, dando a resposta, tipo a pergunta do Faustão, né? Quando o Faustão faz uma pergunta, ele já está dando a resposta junto. Mais ou menos assim que os discípulos agiram naquele dia. Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Eles já estão batendo o martelo, eles já estão dando o veredito, eles já estão dizendo o que aconteceu. E aí Jesus quebra com eles, dizendo, olha, não foi nem ele e nem seus pais, mas essa doença, ela aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Volta um pouquinho ali. Volta. Para que se manifestasse, e na NVI diz para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
Então, cuidado quando a gente olha para uma pessoa e a gente já diz, esse aqui não tem jeito. Quando a gente olha para um alcoólatra, quando a gente olha para um drogado, quando a gente olha para uma pessoa numa situação marginalizado diante da sociedade, a gente diz assim, esse aí não tem solução. Quem somos nós para dar o veredito? A última palavra é do Senhor. Amém? A última palavra é do Senhor. E agora sim, então, o discípulo não é hipócrita. E aí nós vamos agora do versículo 39, é isso, né? 39 em diante, é o último texto que nós vamos ler, que diz, Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso é algo muito comum. Às vezes pessoas querendo corrigir o outro, mas ele não tem capacidade para corrigir a si mesmo. O discípulo não exige do outro mais do que ele próprio possa oferecer. E às vezes a gente vê isso claramente, algumas pessoas exigindo um padrão de espiritualidade, um padrão de santidade na vida do outro, mas que ele próprio sabe que ele não é capaz de cumprir e de viver aquilo ali. A gente tem um exemplo de dois homens que chegaram diante de Deus em oração, um fariseu, que era um religioso, e um publicano, que eu já expliquei para vocês, que eram aqueles traidores do seu povo, os pecadores públicos. E aquele fariseu orava, dizendo, obrigado porque eu não sou como esse pecador, obrigado porque eu sou melhor que ele, obrigado porque eu não faço as coisas que ele faz. Mas no fundo e por dentro, ele não era tudo aquilo que ele aparentava ser. Mas Deus vê o nosso coração. Ele sabe quem somos no íntimo, no interior. Agora o outro, que sabia da sua condição e reconhecia a sua condição diante de Deus, ele dizia, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Era a única coisa que ele conseguia dizer. E Jesus disse que desses dois, aquele que reconheceu que era pecador foi justamente o que voltou para casa perdoado, absolvido. Às vezes a gente quer que o outro viva algo que é utopia na nossa própria vida, mas um discípulo de Cristo não faz isso. O discípulo de Cristo, veja, ele deve ser rigoroso com o pecado. Com qual pecado? Com o seu próprio pecado. Deve haver rigor com o pecado. Eu não estou dizendo que não, mas primeiro deve haver rigor com o meu pecado. Eu tenho que ser rigoroso comigo, com o meu padrão de vida, com o meu modelo, com o meu pecado, com a minha conduta. Eu tenho que ser rigoroso comigo mesmo. E eu preciso ser misericordioso com o outro, com o pecado alheio. Só que a gente inverte a ordem. Normalmente nós somos rigorosos com o outro. O que? Fez isso, precisa ser disciplinado, precisa ser excluído, tira da lista do nome da igreja esse miserável pecador. Agora quando é a nossa vez, pois é, mas Jesus perdoa a prostituta lá de João capítulo 8, né? A Bíblia fala sobre amor. A gente sempre tem essa tendência a ser exigente, rigoroso com o pecado do outro, mas quando é com o nosso a gente quer clamar por misericórdia e quer exigir clemência. Deve ser o contrário, a gente tem que ser rigoroso com o nosso próprio pecado e misericordioso com o do outro. Lembrando que Jesus foi misericordioso e é todos os dias conosco. Amém? E eu coloquei aqui Romanos 2:1, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, em que julga.
visto que você que julga pratica as mesmas coisas. É uma característica da hipocrisia, querer julgar, mas ele próprio não consegue viver aquele padrão de santidade, de espiritualidade. E eu acho que tem mais um. O texto da ceia, que nós já estamos prestes a participar, onde Paulo dá orientações para a igreja e ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho que examinar o meu colega, o meu vizinho que está no meu lado. Deixa ele com Deus, eu vou examinar a mim mesmo. E o contexto depois Paulo vai dizer: aquele que examina e que julga a si mesmo não é julgado pelos outros. Mas quando nós somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então examine a tua própria vida. E se está insatisfeito com a tua própria vida, com a tua conduta, com as tuas ações, procure correção pela palavra de Deus, procure colocar em ordem a tua vida pela palavra de Deus, mas pensando em si primeiro e orando pelo outro, para que Deus tenha misericórdia do outro, assim como teve misericórdia e tem misericórdia da tua vida. Amém?